pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês que estão nos assistindo. E hoje, no nosso programa, nós temos a honra de receber o Júnior, ele que é especialista em vendas. Então, Júnior, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Se apresente para que as pessoas possam te conhecer. Primeiramente, Elô, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar perto de você, uma pessoa tão maravilhosa, tão incrível, pessoa que você sabe que eu gosto muito de você. Hoje, eu me chamo Júnior Mazaro, eu tenho um evento hoje muito grande no Brasil, chamado Vendedor de Elite, que é um evento que a gente tem passado aí por várias capitais no Brasil. São 54 eventos em 2 anos, todos com média de público de 2.000 pessoas. Né? Fizemos agora recentemente aqui em Alphaville para 3.000 pessoas, fizemos Goiânia para 3.000, Brasília 2.000, Vitória 2.000, Belo Horizonte 2.000, Rio de Janeiro 2.000 também. Imperatriz no Maranhão, 2.000 pessoas nós fizemos agora também. Estamos aí rodando o Brasil todo e também fora do Brasil, né? Acabamos de fazer uma imersão, 2 imersões em Dubai, onde nós levamos empreendedores, empresários do Brasil para Dubai, para ter acesso ao empreendedorismo de Dubai. E estamos aí rodando o Brasil hoje, trazendo conteúdo e vendas para todo mundo, né? Legal. E hoje o que a gente vai falar aqui é um tema muito importante, um dos principais gargalos dos negócios, que é a área comercial, a vendas. E o segundo ponto que a gente vai trazer aqui também é sobre a questão de capacitação de equipes, como reter o colaborador, porque hoje, né? Hoje está difícil. Hoje está difícil. É um tema que é dor de todos os empresários. Isso não é dor só daqui de São Paulo. Todos os empresários no Brasil hoje estão com dificuldade nessa parte de contratação. Todo lugar que eu vou hoje, Elô, a grande pergunta esmagadora, já são mais de 2.000 empresas treinadas de todos os segmentos possíveis, Júnior, como é que eu motivo minha equipe? Como é que eu contrato bons vendedores? Como é que eu inovo na área comercial? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Perfeito. Eu vou começar pelo começo, né? Qual que é a importância do comercial para o crescimento de um negócio? Eu sempre bato nessa tecla, Elô. O que acontece? Há uma dúvida no mercado hoje, dentro das empresas, que as pessoas elas não têm essa noção da importância. Muitos funcionários não entendem a importância da área comercial dentro da empresa. Para ficar bem claro, para ficar bem resumido, funciona assim. Quem não está vendendo dentro da empresa precisa ajudar quem está vendendo a vender mais. Todos os setores da empresa, elas precisam ajudar a área comercial. Não é porque eu sou da área comercial, o Júnior Mazaro falando, que eu estou puxando sardinha. Não é isso. É porque o empresário e as suas equipes precisam entender o seguinte: a empresa ela anda por causa do comercial. Se o comercial não anda bem, nenhuma outra área da empresa anda bem, porque é o comercial que traz o caixa para a empresa. É verdade. Não é? E tem muita empresa que fala assim, não, mas o marketing, esses dias eu fui para um tal que a pessoa me perguntou assim, mas o marketing também é muito importante. O marketing é completamente importante. Tem até aquela frase, marketing é da porta... Exatamente. Como que é esse negócio? O marketing, o pessoal do marketing precisa entender que o marketing ele é responsável por divulgar a empresa para que a pessoa comercial, o setor comercial, trabalhe esse lead que está vindo através do marketing e venda mais. Então, há uma briga interna dentro das empresas, que isso é um absurdo acontecer, onde as empresas elas brigam. A equipe de marketing geralmente briga com a equipe comercial. Não pode ser assim. Equipe comercial e equipe de marketing elas precisam dar juntas, porque o marketing ela faz a empresa ser mais visível, ter mais visibilidade no mercado, trazer mais clientes para dentro, e a equipe comercial precisa abordar esse cliente, precisa fazer um follow-up, precisa vender mais, e por isso as duas precisam dar juntas. O marketing é da porta para fora e o comercial da porta para dentro. Exatamente, porque não adianta. A gente trabalha nesse formato, entenda o seguinte, só para deixar mais claro. Imagina uma loja num shopping. O marketing, você tem ali 1 milhão de pessoas passando na porta da loja. O marketing tem o trabalho de fazer essa pessoa entrar, mas quem tem o trabalho de fazer essa empresa manter esse cliente comprar é a área comercial. E aí a gente entra com dados nesse sentido. Né? Eu vou passar aqui 4 dados que são completamente importantes para o mercado. Primeiro dado, 78% das pessoas hoje que são mal atendidas, elas contam a experiência ruim delas para a primeira pessoa que elas encontram. Na prática funciona assim, tá? Para você que é empreendedor entender. Eu fui no teu negócio e eu fui mal atendido. Em 78% dos casos, a primeira pessoa que eu encontrar na rua eu falo mal de você. Seria basicamente você entender que o comercial ele precisa trabalhar a experiência do cliente, o atendimento ao cliente. Segundo dado, 94% das pessoas levam em consideração atendimento e não preço na hora de comprar. Ou seja, o cliente não está nem aí para quanto você cobra. Ele quer saber se você vai entregar a experiência para ele ou não. 91% dos clientes já deixaram de comprar por ter sido mal atendidos. Outro dado sobre experiência. E aí, Elô, vem um dado que para você que é empreendedor, para você que é empresário, é extremamente importante. Quem está falando isso não foi Júnior Mazaro, não fui eu que criei esse dado. Foi a Universidade de Harvard. Harvard acabou de soltar um dado muito importante, que fala o seguinte, se você aumentar a sua retenção, presta atenção, se você aumentar a sua retenção de clientes em apenas 5%, você aumenta o seu lucro de 25% a 95%. Na prática, o que isso quer dizer?
As empresas elas gastam hoje 6 vezes mais com marketing para trazer um cliente novo para dentro da empresa do que para manter o cliente que ela já tem. Se você aumenta a sua retenção de cliente, você aumenta o seu lucro ou a sua comissão de 25% a 95%. Se o empreendedor, o empresário entender isso, ele entender que a retenção é mais importante até do que a própria venda, a abordagem, a prospecção, ele entende, ele vê que ele consegue vender muito mais. E isso é o que o mercado hoje está negligenciando. Como ter um comercial sólido, né? Porque muitas das vezes as empresas acabam negligenciando essa parte, achando que é só ter alguém para atender, só ter alguém para enviar preço. Como que deve ser trabalhado o funil ali dentro do negócio para que haja uma retenção maior? Eu falo hoje, Elô, quando me perguntam isso, eu sempre bato na tecla de fazer com que o vendedor ele seja bem remunerado. Eu sempre falo que o vendedor ele precisa ter 3 coisas dentro da empresa. Ele precisa ter clareza, ele precisa ter condução e ele precisa ter uma comissão muito boa. Se você tem isso, você tem uma equipe que anda bem com você, você tem uma equipe que dá o sangue pelo teu negócio, porque o problema é que hoje, o mercado do jeito que está, e a gente vai entrar nesse tema na questão da capacitação, o mercado do jeito que está hoje, você pega uma pessoa que não tem domínio nenhum de vendas, joga ela para atender, porque as pessoas têm um mau hábito de achar que vendedor é aquela pessoa que não deu para nada na vida. Isso está errado. Existem vendedores que ganham mais que médicos. Esses dias eu treinei uma empresa, Elô, que tinha vendedor... É tudo, né? Exatamente. Eu treinei uma empresa que tinha vendedor que ganhava 200 mil por mês. Então, que empresário hoje, você pega uma parcela mínima do mercado hoje, tem O empresas... salário de um juiz é 30 mil reais. Exatamente. Então, e você tem vendedores que ganham 200 mil. O problema é, o empresário, ele coloca um vendedor de qualquer jeito para poder atender o cliente, porque ele precisa disso. E eu sempre bato nessa tecla também de que hoje a entrevista, e a gente vai falar disso mais ainda, mais para frente nessa conversa, mas a entrevista hoje é a parte mais mentirosa de uma empresa. O empresário, ele está com problema de mão de obra, então ele contrata qualquer porcaria, qualquer pessoa que fala, que faz o que acontece, ele já acredita. E o empresário mente também para o vendedor dizendo o seguinte, cara, aqui a minha empresa é perfeita, aqui você vai ganhar muito dinheiro, aqui você não vai ter problema, então é um momento muito mentiroso. Você tem um cara querendo vender mentindo, você tem um querendo comprar mentindo. Então tem uma falta de alinhamento aí nas expectativas. Exatamente. E aí, tanto de um lado quanto do outro. Exatamente. E aí quando você coloca um vendedor desqualificado, descapacitado para atender o cliente, ele atende de qualquer jeito, consequentemente não vende, e aí você vira um ciclo infinito, que o funil não adianta. Não adianta você colocar cliente, porque esse cliente ele entra, mas ele não é retido. Que é por que isso está acontecendo hoje? Tem uma causa muito lógica para isso até. Hoje você tem um mercado onde se contratar mão de obra está muito difícil. Eu sei que você está me assistindo aqui agora, você está com esse problema também. Num evento que eu faço para 3 mil pessoas, eu pergunto, quem aqui está com dificuldade de contratar mão de obra? Todo mundo levanta a mão. Em todas as cidades que a gente passa tendo esse problema, entendeu, Elô? Todos os lugares estão tendo esse problema. Por quê? Tem uma explicação para isso. E aqui eu não estou pontuando, Elô, pelo amor de Deus, eu não estou pontuando políticas públicas, não é isso, tá? Não tem lado direita, esquerda, não é isso. Mas a gente precisa só bater num ponto, que é um ponto importante. Por que isso está acontecendo hoje? Você tem muitas políticas hoje, por exemplo, Bolsa Família, que incentiva a pessoa a não trabalhar. Aí você tem as bets, que incentivam as pessoas. O cara acha que a bet é uma fonte de dinheiro, e não é. Você pega hoje, a bet no ano passado faturou mais do que a Bolsa de Valores. Isso é muito absurdo. Isso não vai diminuir daqui para frente, só vai piorar. Você tem hoje Tigrinho, que é uma coisa que, infelizmente, interfere já na economia brasileira. Então, existem tantas propostas de ganho fácil. Alguns déficits dentro da nossa Exatamente. economia hoje, né? Você pega, vamos pegar 10 anos atrás, Elô. 10 anos atrás, o funcionário ele tinha orgulho de dizer que ele trabalhava 10 anos numa empresa. É verdade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pega os jovens de hoje em dia, se ele entra numa empresa, ele não fica rico do dia para noite, ele não encontra um ambiente nível Google para trabalhar, esse cara, com pouquíssimos dias, ele começa a ficar depressivo, ansioso. A gente entra numa série de fatores. Então, esse problema hoje, ele é um problema que, de fato, vai piorar daqui para frente, que é você encontrar mão de obra qualificada. Por isso que eu falo, se você não tem mão de obra qualificada no mercado, o que você precisa fazer? Você precisa capacitar quem você tem. E aí que é o cerne dessa conversa da gente hoje. E você acredita que começa na entrevista? Conversa na entrevista, mas eu sempre bato nessa tecla. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Há uns meses atrás, isso já deve ter mais de um ano até, eu fui num lugar chamado João Neiva, uma cidade chamada João Neiva, no Espírito Santo, e eu lembro que eu estava indo de João Neiva para Vitória, certo? Dá 68 quilômetros de aproximadamente. Quando eu parei para abastecer meu carro, o frentista ele virou para mim e perguntou o seguinte, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para Vitória. Ele falou assim, são 11h40 da manhã, você não quer ir ali dentro comprar um salgado, um refrigerante ou o nosso prato do dia e você já se alimentar? Por quê? Tá tendo 2 parecidos na estrada. Vai que você fica parado no meio do caminho e você fica com fome. Aí eu virei para esse cara. Vendedor queria para mim. Eu perguntei, você faz o quê hoje? Ele falou assim, eu sou frentista. Aí eu falei com ele, irmão, se você morasse em Vitória,
eu te contratava agora para trabalhar para mim. Sabe por quê? Porque hoje em dia a gente contrata por currículo e demite por comportamento. É verdade. Entendeu? O empresário hoje, ele contrata o funcionário por currículo, mas ele demite por comportamento. Por isso que eu falo, a contratação ela tem que ser devagar, ela tem que ser lenta. Agora, a demissão tem que ser rápida. O problema é que dentro da empresa hoje, isso está invertido. O cara contrata muito rápido, que ele desqualifica a contratação dele, e ele demite devagar, ele demora para demitir. Esse que é o problema. E aí, quando você faz a pergunta se o importante hoje tem que ser a entrevista, eu falo o seguinte, a sua entrevista ela tem que qualificar bem a pessoa. Contrate atitude e treinabilidade. Você não consegue hoje contratar um vendedor de alta performance. Por exemplo, eu tenho alguns prêmios na área comercial. Eu tenho o prêmio maior vendedor Bahia, maior vendedor Norte e Nordeste, fui indicado a maior vendedor e maior palestrante de venda do Espírito Santo. Um empresário médio, o empreendedor que está assistindo a gente agora, esse empresário médio, ele não consegue me contratar para trabalhar para ele. Sim. Por quê? O meu salário seria muito caro. O cara ia me pagar 200, 300 mil de salário para poder trabalhar para ele. Ele não tem caixa para isso. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa contratar um funcionário que tenha atitude e treinar essa habilidade. Aí a gente entra no ponto que eu estou falando. Hoje em dia, ou você capacita a sua base, você capacita quem está na sua equipe hoje, ou infelizmente você fecha as portas. Porque um funcionário de alto padrão, um vendedor de alto padrão, ele não é barato. E o pequeno e médio empresário ele não consegue sustentar isso hoje ainda. Sobre a questão de perfil comportamental, você acredita que isso influencia na hora da contratação ou você acredita que isso é uma habilidade que pode ser treinada? Perfil comportamental influencia completamente na hora da contratação. O problema é que hoje... Para vendas. Para venda. O problema é que hoje não tem como eu ser hipócrita aqui e falar o seguinte, não, você precisa trabalhar melhor o perfil comportamental. Cara, a gente está sem mão de obra. Quem é empresário hoje sabe disso. Você não tem muito o que escolher. Quem quer trabalhar, né? É basicamente quem quer trabalhar. O ponto é você identificar uma... Eu vou usar aqui um termo que eu ouvi de um empresário. Anteontem eu ouvi isso lá em Bauru e ele falou uma coisa para mim assim. Ele, Júnior, eu tenho 68 funcionários. Antigamente, eu falava assim, não, o cara tem que ter esse perfil, o cara tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser o que. Ele falou assim, virou pra mim dentro do RH dele e falou assim... Conforme, analítico. Ele falou assim, ele falou, cara, quer saber de uma? Virou pra mim, ela virou pra mim e falou assim, cara, tem um aqui, mas assim, o defeito dele é que, vou falar exatamente como ele falou, tá? O defeito dele é que ele só fuma maconha. Meu Deus. Juro. Eu comecei a rir. Esse mesmo. Eu comecei a rir, Elô. Ele falou assim, cara, olha pra você ver, há 10 anos atrás... A gente tinha um perfil que não, isso era inadmissível nos meus princípios. Hoje não. Exatamente. Hoje ele só fuma maconha. Ele falou isso. Ele falou, cara, a minha qualificação, ponto, olha né? o que ponto nós chegamos. E aí ele falou, Júnior, infelizmente, até isso hoje eu tenho que absorver, eu tenho que absorver. E aí eu tenho que fazer talvez esse cara entrar dentro do nosso fit cultural, trazer esse cara para dentro da nossa empresa, mostrar para ele os nossos princípios, os nossos valores. E aí, quem sabe, transformar esse cara. Mas o ponto é que você precisa entender uma coisa. Tem muito empresário que fala assim comigo, Júnior, mas e se eu treinar o cara, tá bom, Júnior, eu pego qualquer porqueira, treino o cara, deixo ele legal e ele sai depois. Eu virei pro cara e falei desse jeito, falei assim, tudo bem, irmão, você tem toda a razão, mas e se você não treinar e ele ficar? Quem é que vai ser penalizado? É a tua empresa, pô. Então você não tem para onde correr. Você que é empresário, que é empreendedor, grava isso que eu vou te falar agora. Uma hora ou outra, alguém que você confia dentro da tua empresa vai te decepcionar, cara. Não tem para onde correr. Você tem duas opções hoje. Ou você capacita quem você tem, irmão, ou você fecha a porta. Não tem pra onde correr. Não tem meio termo hoje mais. Exatamente, porque assim, se você erra na contratação ou não tem opção para contratar, você tem que investir no treinamento. Você tem que investir no treinamento, não tem pra onde correr. E como que funciona esses treinamentos na sua visão? Qual que é a importância disso para o crescimento de um negócio? Hoje, o meu treinamento, particularmente o vendedor de elite, né, só para contextualizar você e também o nosso telespectador, o meu treinamento há 2 anos atrás eu nunca tinha subido num palco na minha vida. Por que o meu evento ficou tão grande? Em pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Meu primeiro evento foi 500... porque você é um bom vendedor. Não necessariamente, não necessariamente. Mas assim, você pega o meu primeiro evento, foi 500 pessoas, meu segundo evento 1.500, meu terceiro 2.000. Por que ficou tão grande assim, tão rápido? Porque há 5 anos atrás, uma cliente da minha empresa, eu tinha uma agência de publicidade, ela virou para mim e falou o seguinte, falou assim, Júnior, eu tô com marketing muito bonito, eu tô cheio de videozinho bonito no Instagram, eu tô com tráfego pago legal, mas eu não tô vendendo. Eu falei, como assim você não tá vendendo? Você recebia 10 ligações por semana, tá recebendo mais de 100 ligações por semana e você não tá vendendo? Como assim? E eu lembro que eu sentei com um recepcionista da empresa dela e perguntei para ele, falei assim, irmão, por que você não tá vendendo? Ele falou assim, eu vendendo? Eu não sou pago para vender. Minha carteira de trabalho tá assinada como recepcionista. Eu falei, pera aí. Uau. Olha que insight que esse cara me deu. Eu virei para minha cliente. O empresário nem sabe o que tá acontecendo. Nem sabe o que tá acontecendo. E eu virei pro meu cliente, para minha cliente e falei assim, ô fulana, a partir de agora nós vamos dar um treinamento de vendas para tua empresa, só que tem um ponto. Não é só para quem é comercial, é para todo mundo da empresa.
que aí é uma coisa que eu venho pregando há 2 anos, que não é só a equipe comercial que tem que ser treinada com vendas. Todo mundo da empresa precisa aprender a vender, porque todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Eu não acredito, Elô, quando a pessoa fala assim, eu tenho venda no sangue. Isso é uma mentira. Isso é mentira. Venda é técnica, é ciência, é estudo, é matemática. Quanto mais você treina, mais você vende. Se você capacita... Uau. Esses dias eu tenho um vídeo que eu gosto muito de uma pessoa de uma ótica, que ela fala assim, eu bati o maior recorde de vendas da ótica, falou o nome da ótica, na Grande Vitória, no meio de 28 lojas. E, curiosamente, essa menina era do TI. Essa menina não era vendedora. Por que ela vendeu tanto? Porque ela aprendeu técnica de venda. Então, eu tenho um print que eu gosto de usar nas minhas reuniões de vendas, que é uma cliente que ela fala comigo assim, Júnior, hoje até a Rosimeire da limpeza ajudou a Leide a fechar a venda de um implante, que é um produto mais caro da clínica odontológica. Eu achei isso incrível. Por quê? Porque a Rosimeire aprendeu técnica de venda. E a Rosimeire aprendeu que ela, dentro da empresa, também é uma vendedora. Então, hoje no seu treinamento, vocês têm essa visão de incorporar 360 a empresa dentro da vendas. É exatamente isso. E aí é o motivo pelo qual... Um dos diferenciais. E aí é o motivo pelo qual o meu volume é tão grande. Porque no meu evento não vai equipe comercial, no meu evento vai toda a empresa. Da limpeza até a diretoria. Por isso que eu loto tão rápido. Você vê, a gente pega aqui agora a nossa referência. Alphaville, eu lotei Alphaville com 3 mil pessoas em 20 dias. Bauru, foram 1.300 pessoas em 7 dias. Botucatu, 600 pessoas em 4 dias. Por isso que eu loto no volume. Então eu tenho ali os empresários, eu tenho literalmente, a narrativa do meu evento eu tenho no vendedor de elite, da limpeza até a diretoria. Essa é a narrativa do meu evento. Todo mundo precisa ser treinado. E no final isso aumenta o resultado do negócio. Com certeza. Você tem algum exemplo, assim, um case Tenho de... 50, 200 para te dar. Mas algum, assim, de alguém que se achava que vendas não era para ela e que aumentou os resultados? Se puder, Lu, colocar especificamente um depoimento que eu vou passar para você, né, puder colocar aqui, eu queria que o telespectador visse, a minha explicação sobre esse depoimento uma clínica odontológica estava vendendo 50 mil por mês e a meta era 100 mil. Eu tenho um vídeo da dona da empresa falando isso. Que legal. A meta era 100 mil, Elô. Porque às vezes quem está assistindo acha, é só para empresa grande. Não. Tá Essa empresa, Elô, só para vocês terem noção, eram 40 funcionários, somente 4 eram do comercial. O restante era limpeza, RH, marketing, financeiro, esse perfil. E aí essa empresa, 40 funcionários. E aí, assim, para uma clínica odontológica é um valor plausível. Mas eu também já repliquei esse mesmo exemplo em clínicas com 7 funcionários e deu a mesma coisa. Legal. Que é o seguinte, ela fala... A gente fez um treinamento vendedor de elite, colocamos toda a nossa equipe para treinar. Se puder depois colocar aqui, senão eu vou dizer o que ela fala. E ela fala assim, primeiro mês depois do treinamento eles bateram 300 mil, segundo mês 600 mil, terceiro mês 750 mil, quarto mês 1.250.000. E eles estão há 1 ano em primeiro lugar a nível Brasil. Por que isso aconteceu? Porque dentro da empresa foi mudada uma cultura, que é o que eu prego. Foi mudada a cultura de todo mundo dentro da empresa precisa aprender a vender. Todo mundo é vendedor. Então, se você implementa essa cultura, o problema é que é difícil hoje. Os players que tem no mercado hoje, os palestrantes de vendas que tem hoje, eles não conseguem conversar tanto com o funcionário da ponta quanto o CEO no mesmo evento. Ou ele tem um evento para o funcionário, ou ele tem um evento para o CEO, que é o que você vê no mercado. O meu evento, eu consigo colocar os dois no mesmo evento, de padaria, agronegócio, de limpeza, diretoria, e todo mundo sai dizendo que foi o melhor evento que foi na vida deles. Eu imagino, porque você realmente integraliza o time, né? Que hoje o sucesso do negócio... Você tem que ter um time de alta performance, não é uma pessoa de performance. É isso aí. E você pega, por exemplo, olha uma coisa legal. Por que eu vou nas cidades rodar os eventos? Por que eu não trago as pessoas, por exemplo, para São Paulo? Tem pouco tempo eu morando aqui, mas por que eu não trago para cá? Porque é o seguinte, o empresário ele vem para cá, ele aprende muito conteúdo numa palestra de vendas aqui, que legal, com os grandes players, mas ele apresenta e ele vai ter que ir lá no negócio dele implementar isso. Aí ele tem que chegar lá, ele tem que motivar a equipe, ele tem que fazer a equipe internalizar uma nova cultura, ele tem que implementar isso dentro da empresa. Se ele faz isso, ele vem para cá, ele sai daqui empolgadão, mas quando ele chega lá ele não consegue replicar. Eu vou lá na cidade fazer isso. Legal, você já leva comodidade para exatamente. Então não é seu público, aí né? você vai falar, Júnior, mas tem muitos palestrantes que vão para cidades palestrar, eles vão para cidades treinar empresas de forma individual. Verdade, todos os palestrantes de vendas fazem isso. Mas qual que é o meu diferencial? Eu chego numa cidade, por exemplo, Imperatriz do Maranhão. Imperatriz do Maranhão, o maior evento que teve Imperatriz até hoje, se não me falha a memória, foi 150 pessoas. O meu deu 2.000 pessoas. Uau. Você pega Pirinópolis, no estado de Goiás, cidade pequena, 18 mil habitantes, se não me falha a memória. O maior evento que tinha tido até hoje na cidade era 50 pessoas. O meu deu 700. Então, assim... porque eu chego na cidade, eu pego toda essa galera que precisa treinar, que não vai ter condição de pagar 30, 40, 70, 90 mil por um treinamento de vendas como o meu,
E a pessoa, eu levo ela para dentro de um evento onde ela paga barato ali, que o ingresso varia de R$ 247 a R$ 497. Ela paga barato e ela tem a capacitação, que é uma empresa que, com muito funcionário, com muito cacife, com muita bala na agulha, também teria. Uma outra pergunta, né? Agora a gente falando um pouquinho sobre isso. Qual que é a importância da estratégia personalizada para cada negócio? Hoje, o que eu falo... Isso faz diferença? Faz diferença total. Eu vi que você tem esse perfil mais estrategista, não só vendas, né? Exatamente. Hoje eu falo que a estratégia dentro do negócio, a equipe comercial, o diretor, eu sempre falo isso em todos os eventos que eu faço, né? O vendedor de elite. Eu defino o seguinte, dentro da sua empresa você tem que definir quem que é estratégico, quem é tático, quem é operacional. O dono da empresa hoje, infelizmente, está brincando de ser o melhor funcionário da empresa. O que acontece? Você chega numa cidade hoje... qual que é o perfil do líder comercial das empresas hoje, Elô? E para você, já estou te dando um insight para que você não cometa esse erro. Você tem um perfil comercial hoje, você tem um vendedor que ele era muito bom vendedor, começa a empresa a crescer na área comercial, começa a vender muito, esse cara, o empresário chega e fala assim, poxa, fulano é muito bom vendedor, eu vou pegar fulano e vou colocar agora para ser um líder comercial. Fulano, ele começa a ser um líder comercial, nessa que ele começa a ser um líder comercial, ele é jogado de paraquedas no carro comercial, ele se vê obrigado ao seguinte, agora ele não é mais responsável só pelo resultado dele, ele é responsável por todo o resultado da equipe. Esse cara, ele começa a ver que a equipe, que ele não é um bom motivador, porque ele era bom em se motivar, mas motivar outras pessoas é diferente. Ele não é um bom motivador e ele começa... Ela não é só em ser vendedor, exatamente, é treinar outros vendedores. E aí agora ele começa a desesperar. Para ele bater o resultado, o que ele começa a fazer? Ele começa a ir para a ponta e ele vender de novo. Então ele já não é mais um líder, ele não é um estratégico. O CEO, o dono da empresa, ele precisa entender uma coisa. Quanto mais estratégico ele é, menos serviço ele tem na agenda dele, mais pessoas ele tem na agenda dele. O CEO, ele precisa cuidar de pessoas, ele não precisa cuidar de ponta comercial, CRM, ir para a ponta, preencher CRM comercial. Ele precisa buscar incapacitar novos líderes, fazer esses líderes terem resultados, serem capacitados para que esses próximos líderes façam o operacional vender mais. Então isso é estratégia. O problema é que você definir isso numa conversa de 2, 3 minutos com um cara é muito difícil. Aí você leva para dentro do evento, você imerge esse cara no evento, ele aprende a ser um líder, ele sai dali, ele tem um acompanhamento, nesse acompanhamento ele tem muito mais resultado. É assim que funciona. Porque aí você vai entrar na dor do cliente, cada negócio tem negócio tem a sua peculiaridade. O vendedor de elite, ele é geral. Eu ensino persuasão, eu ensino o cara... a pessoa entender que ela precisa ter um comercial forte, né? Ó, o que eu ensino hoje no vendedor de elite, para vocês entenderem? Eu ensino atendimento ao cliente de alta performance, 184 técnicas de vendas e persuasão e o principal sobre lealdade. O que está faltando hoje nas equipes é lealdade. Eu sempre bato nessa técnica. O que é lealdade? Explica um pouco. O que é lealdade? Lealdade não é você entrar, não é o funcionário, Elô, entrar na frente de uma empresa, na frente de uma bala pela empresa. Isso não é lealdade. Lealdade é a luz que ele apaga quando ele sai, o ar-condicionado que ele desliga. Se você pegar em dados, se você tem uma pessoa que, por exemplo, da limpeza, que gasta um dia para limpar essa sala aqui, se ela for leal à empresa, ela gasta metade do tempo para fazer o mesmo serviço. Então, lealdade não é só vender mais, é reduzir custo. Reduzir otimização de resultado. É o sonho. É o sonho. Mas é isso que eu falo, é o que eu ensino no vendedor de elite. Eu ensino a técnica de venda, quais são as técnicas? Abordagem, investigação, solução de dores, contorno de objeção, fechamento, venda pelo WhatsApp, venda pelas redes sociais, vendas para visuais, auditivos, sinestésicos, gatilhos mentais, marketing pessoal. E aí você pega a pessoa, você coloca a lealdade no coração dela. Como é que você faz isso? Capacitação? Hã? Nesse treinamento, você tem um engajamento do time. Como que eu faço a equipe se engajar com lealdade? Aí eu uso agora a minha expertise de vida. Eu tive 5 patrões na minha vida, Elô. 3 eu odiava, eu queria matar os caras. Mas eu era leal. Por qual motivo? Porque o funcionário hoje, ele acha que o patrão é inimigo dele. E eu tinha essa visão de um funcionário, de um patrão ser meu inimigo. O problema é que hoje, eu entrando na área comercial, eu estando na área comercial... É bom estar do outro lado, exatamente. Né? Porque você consegue entender a dor. Eu comecei a enxergar, porque eu era office boy, o Elô. Eu era office boy, depois comecei a ser vendedor. Depois de ser vendedor, comecei a ser muito bom vendedor. Comecei a ganhar muitos prêmios na área comercial. Então, eu tenho essa trajetória de vida de mais de 15 anos na área comercial e eu entendo qual que é a visão do funcionário que é medíocre e qual a visão do empresário que é um funcionário hoje vendedor. Então, quando eu levo isso para dentro do evento, eu falo com o empresário e eu falo com a sua equipe sobre a questão da lealdade. O que é lealdade para Júnior? Eu vou falar. Eu trabalhei numa empresa há uns anos atrás, Elô, e eu lembro que eu chegava na hora do café, uma funcionária, ela tinha raiva da empresa e ela jogava o açúcar do café, ela pegava 2, 3, 4, 5 colheres e jogava no ralo da empresa, no ralo da pia. Você entende?
O que levava essa funcionária a fazer isso? Não é chocante? O que levava essa funcionária... Tão desnecessário. É tão desnecessário, não é? Mas o que levava ela a fazer isso? Levava que ela não era leal à empresa. Só que quando ela foi pedir um emprego, ela não falou que ela ia dar o máximo dela? Ela não falou que ela seria melhor? Ela não falou que ela ia dar o sangue pela empresa? Por que ela não está fazendo isso hoje? Aí eu falo, tenha lealdade a quem te deu oportunidade. Seja leal a quem te deu oportunidade. Quando você precisou, quem abriu a porta para você foi quem você está criticando hoje. E você não prospera no lugar onde você não abençoa. Se você está falando mal da tua empresa, se você fala mal do lugar que você trabalha, se você está andando com gente que te chama de puxa-saco, você não vai crescer. E é isso que eu ensino no Vendedor de Elite. É por isso que as pessoas pesquisam. Pô, mas eu queria aprender o conteúdo que tem no Vendedor de Elite. Não tem lugar nenhum. Por isso que as pessoas procuram na internet. Tem que ir no evento. Tem que ir no evento. Não tem. Eu não divulgo o conteúdo do Vendedor de Elite em nenhum outro lugar. Bom, perfeito. Agora caminhando aqui para o final, que a gente já viu que a gente teve quase que uma mentoria aqui de vendas. E se você quer saber mais, depois ele vai deixar os contatos. Como participar do Vendedor de Elite. Do Vendedor de Elite, exatamente. Dá um conselho para um empresário que quer ter um comercial aí forte. Meu conselho para você, eu falei no início, eu vou refrisar. Lembre-se dos 3 Cs dentro do teu negócio. Clareza, o teu vendedor, a pessoa que você for contratar, ela tem que ter clareza do que você espera dela. Por exemplo, a sua meta é essa, você tem que ligar para X clientes, você tem que falar com tantos clientes para você poder bater esse número. Clareza. Você tem que ter condução. O que é condução? Você tem que levar esse cara a alcançar esse resultado. Você não tem que ser uma pedra. Você tem que ser uma pessoa que ajude esse vendedor a alcançar mais resultados. E você tem que ter comissão. Gente não trabalha com você se ela não ganhar dinheiro. Esqueça essa conversa de pagar o mínimo do mercado. Se você quer bom vendedor, se você quer ter um vendedor de alta performance andando com você, faça esse cara ganhar dinheiro com você. Se você fizer a pessoa ganhar dinheiro com você, ela nunca vai te abandonar. Perfeito. E agora um conselho para quem acha que vendas não é para si. Todo mundo é vendedor. Faxineiro é vendedor, advogado é vendedor, engenheiro é vendedor, porque o tempo inteiro você está se vendendo. Ah, Júnior, mas eu sou da faxina da empresa, eu não sou vendedor. Você é. Você está vendendo a sua hora de trabalho. Quando você aprende a vender melhor, automaticamente você aprende a cobrar mais caro pela sua hora de trabalho. Você começa a ser valorizado. Lembre-se de uma coisa, você que acha que não é vendedor. Se você for a pessoa mais barata do mercado, ninguém vai achar que você se você for o melhor do mercado, ninguém vai achar que você é o mais barato. Agora, se você for o mais barato, ninguém vai achar que você é o melhor. Quanto mais você aprende a entregar mais, a performar mais, seja em qual cargo, em qualquer setor que você trabalha, mais fácil você vai ganhar um dinheiro. Como assim, Júnior? Se eu sou da limpeza, eu vou me empenhar em ser o melhor no que eu faço, para que eu possa cobrar mais caro pelo que eu faço. Você pode ser da limpeza, mas você pode ser a melhor pessoa da limpeza dentro da empresa. Você pode ser a melhor pessoa da empresa dentro da sua região. Quando as pessoas pensam em limpeza de alta performance, é de você que ela lembra? Se ela não está lembrando de você, é porque você para ela não é uma referência. E você vira uma referência aprendendo a se vender, aprendendo a entregar mais do que você é esperado, porque tem 3 tipos de funcionários hoje no mercado. O que não faz nem o que é pago para fazer, o que só faz o que é pago para fazer e o que faz além do que é pago para fazer. O que não faz nem o que é pago para fazer é aquela pessoa que nunca cresce, fica pulando de empresa em empresa. O que só faz o que é pago para fazer, geralmente é a pessoa que sempre vive apagada, e o que faz além do que é pago para fazer é a pessoa que ganha dinheiro e a pessoa que tem resultado no futuro. Uau, muito bom. Agora deixa onde que as pessoas possam te encontrar, onde que elas acham o teu... Rapaz, aí agora a gente entrou agora num ponto. Porque é o seguinte, eu tô com 38 eventos lançados hoje no Brasil. A gente tá com eventos lançados em... todo mundo aqui quer ir no evento. Orlando, Miami, Portugal, Madrid, Dubai, China. A gente tá com Palmas, Marabá, Campo Grande, Porto Velho, Sinop agora, Sorriso, Ribeirão Preto, Araçatuba. Então, na verdade, se você quiser... Se você for de algum desses lugares se você aí... quiser... É porque eu não divulgo os eventos. Essa que é a loucura, né? Então, as pessoas não entendem como é que eu loto. Porque eu não divulgo. Eu chego numa cidade, ou você me procura, ou você não vai para o meu evento. Simples assim. Na verdade, é o marketing de referência, né? Você já se tornou uma referência no assunto que as pessoas vão até você. Eu chego num lugar, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. A gente lotou agora Bauru. Eu fiz 1.300 pessoas em Bauru há 45 dias atrás e ontem eu fiz de novo 500 pessoas. Por quê? Eu lotei tão rápido o primeiro que o segundo ficou 500 pessoas para fora. Então eu fui agora atender, entende? Júnior, como é que você lotou Bauru? Eu não postei um post no Instagram, eu não postei nada dizendo que eu ia rodar Bauru, eu simplesmente mandei minha equipe para lá e a gente fez. Então, se você é de alguma dessas cidades, eu posso deixar aqui o meu Instagram, me siga no Instagram, fala de qual cidade você é, que eu te digo qual vai ser o evento mais próximo de você. E claro, se você quiser contratar um treinamento meu para ir para dentro da sua empresa, treinar a sua empresa, tá lá no meu Instagram é JR Smarzaro, né? Júnior Smarzaro. JRSMA é o primeiro que aparece. JRSMA, Júnior Smarzaro, no caso, JRSMARZARO. Tá aqui escrevendo, né? Que aí a pessoa pelo menos volta. Sim, falei meio louco, mas. Coloca aqui embaixo. Ah, pronto, coloca aqui embaixo que vai aparecer. Então,
Perfeito. Bom, pessoal, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligado para ter mais dicas valiosas como essas e te vejo no nosso próximo programa. Tchau, tchau.